Eu sou o Douglas Marques. Eu sou a Beca Mello. E esse aqui é mais um podcast Conviver em 30. E não é só mais um podcast Conviver em 30. É o podcast porque é o nosso último episódio de 2020. Poxa, nosso último episódio de 2020. Foi muito bacana, né, Beca? Bater esse papo com vocês. Aprendeu bastante coisa. Ou pra vocês, né? Bater esse papo pra vocês. Eu acho que é muito isso, né, Beca? Apesar de estar aqui no papel de professor, né? De quem tá transmitindo o conteúdo, acho que a gente aprende muito, né? Ouvindo as pessoas, com feedback. Aqui, entre nós dois. Né? Nessa conversa, né? Acho que foi muito positivo, muita coisa bacana. Assim, acho que a gente leva do podcast, né? Nem de 2020, do podcast, aquele sentimento de caraca, valeu a pena. Dever cumprido. Valeu a pena, foi bom. A gente minimamente já teve resultado. Por minimamente não. Não foi. Mesmo que seja com poucas pessoas que nos disseram, né? A gente tirou resultado assim que você fala, caraca, velho. Resultados muito positivos, né? Caraca, a gente fez isso, nós contribuímos para isso, né? O fato de vir aqui contribuir uma pessoa, vir e falar, caraca, vocês mudaram a minha forma de pensar. Acabou, valeu a pena todos os episódios. Sei lá que episódio é esse aqui, mas é o nosso último episódio final. E o tema não poderia ser outro, né? As lições que a gente tira de 2020, tanto no âmbito social, né, para nossa vida, quanto para as aulas dos alunos, o que a gente aprendeu com eles. E eu já queria ouvir de você, Beca. Nossa. Qual foi assim, a maior lição desse ano para você? E depois pensando talvez com a cabecinha dos nossos alunos aí, como foi isso? Na verdade eu ia começar com os alunos, porque uma coisa que eu já até sabia, porque as crianças são incríveis mesmo, independente de qualquer coisa. Esse ano foi... Pra afirmar, né? Nossa, as crianças são incríveis. As crianças são fortes, as crianças são, mesmo que ingênuas, né, não sabendo ali a importância, né, a amplitude de tudo isso. Eles estavam super conscientes e super fortes, né, independente, claro, né, de particularidades ali, de ansiedade, de nervosismo, de voltar um pouquinho mais nervoso ali, claro, né, justificado, porque isolamento para criança, para adulto a gente já não bate bem, a mudança repentina, né, de rotina, né? É loucura total. Principalmente pro brasileiro, né, porque tem países que eles já são mais isolados, mas o brasileiro é caloroso, cara, não dá pra você ficar longe de uma pessoa, de não cumprimentar, de não abraçar, de não beijar. E as crianças, cara, elas voltaram, claro, diferente, com os aspectos ali emocionais abalados, mas eles estão aí. Eles estão aí. E a cada aula que eles estão vindo, você vê a energia, o rostinho, né? A fisionomia mudando. Eles já estão querendo abraçar, né? Eles já chegaram... Tipo, não pode encostar, né? A mãe já puxava aqui do lado, não abraça. Agora eles já querem abraçar, quer pular, quer se deixar. Porque eles, né? É muito rápido. Pra eles se recuperam muito rápido. Isso é incrível. O nível de resiliência das crianças, sem nem fazer ideia do que significa. Que existe isso, né? É gigantesco. As crianças, elas têm essa capacidade. Uma reciclagem, né? Eu falei isso várias vezes. Falei, as crianças são muito fortes. Elas são muito fortes. Apesar de ter chegado num momento que eu falei, já deu. Deu, chega, não dá mais. Porque não vai afetar agora. Isso é lá na frente, né? O prejuízo ele vem lá na frente. Porque uma hora a conta chega. Sim. A gente tem que saber disso, né? Peguei ela bem alta. E às vezes não é um preço que eu toparia pagar, né? Mas por não ter avaliado lá atrás, eu acabei, enfim.
mas as crianças foram Nossa, muito mais fortes que nós sensacional. adultos, né? Foram sensacionais. E pra você, Beca? Já que você já falou aí das crianças, e pra Também das você? crianças. Ah, cara, acho que durante, né, ali o isolamento, ver o rostinho das crianças ali na telinha, mesmo que pequenininha no celular às vezes, me deu força pra continuar, né, de não desistir, de não... Foi por elas. Elas precisam de adultos, elas precisam da gente, principalmente do... Não querendo nos gabar, né? Mas profissional da educação física é... Nós somos os melhores melhores mentores, do né? Os mundo. melhores mentores. né? Os heróis, os melhores amigos, enfim. Desculpa, mas... pais e mães. Desculpa, mas nós somos os melhores. Então acho que de aprender com eles, né? Às vezes a gente se abala ali, mas aí quando a gente viu o rostinho, felizão lá, esperando a aula começar, você fala, caraca, velho. Eles estão passando pela mesma coisa, inconscientemente, às vezes, porque depende da idade, ele não sabe muito o que está acontecendo. Mas estão passando pelo mesmo BO. Por que eu não vou conseguir, né? Então, acho que pra mim foi isso. E acho que aprendi muito com as crianças. Fato. Eu, até por ter uma criança em casa... realmente. É a criança, né? Uma criança. Por ter uma criança em casa. Agora eu tenho duas, né? Agora Mas tem... beleza. A Ana Laura acho que vale aí, né? Por duas, né? Vale lembrar. A Ana Laura, como já é maiorzinha, tem 5 anos, ela já consegue me mostrar, né? Me dar essas lições, Sim. né? Porque são lições. Em vários momentos. Eu olhava... Sem querer, né? Falava assim, caraca, não acredito que a Ana Laura tá me ensinando Toma isso. essa, papai. Não acredito que a Ana Laura tá me ensinando isso. E isso é legal, que a gente pode aprender com as crianças. E as crianças têm uma coisa natural, que eu acho que ao longo da vida a gente vai perdendo isso, essa essência, que é a de se adaptar às coisas. Sim. Né? Eu acho que o adulto ele é resistente em adaptação. O adulto ele é resistente Porque à ele adaptação. pensa muito, né? E, exato, tudo ele quer analisar, tudo ele... Não, mas, tanto que a forma como as crianças de 7 a 11 anos se adaptaram às atividades que nós estamos propondo desde o dia 18 de julho, que foi a data que a gente retornou, está sendo muito mais positiva do que, por exemplo, os adolescentes e os adultos. É nítida a diferença. Hoje a gente pode dizer que a nossa maior quantidade de crianças aqui, de alunos que já retornaram, por exemplo, são dos pequenos. Acho que os de 3 a 5, muitos pais ainda não vou, não posso, porque mas fica com a avó. Tem bastante, né? Mas o número não é em comparação com o que tinha ainda é inferior. De 7 até 12 anos, ali 11, 12 anos, é um número positivo. E aí os adolescentes, você já não tem o mesmo número de alunos. E também a forma da aula ali incomoda. Ai, porque eu não consigo. Ai, porque tem que usar máscara. Ai, porque não tem jogo. Ai, porque... porque... São as reclamações de adaptação. E aí é louco, né? Acho que isso a gente precisa levar, porque talvez seja uma das maiores habilidades que a gente poderia ter, essa adaptação ao meio onde nós estamos, as dificuldades. Caraca, eu tô com um problema. Bom, vou me adaptar a esse problema e vou encarar isso de um jeito positivo. Né? Sem aquela... angústia, nossa, mas... Não dá, a aula é online. Ai, aula online, eu não aguento. Não vai ter jogo. Ai, individual. Ai, eu não quero. E vale lembrar que assim, tá tudo bem não gostar de uma coisa ou outra, mas é o que é normal, mas gente, você precisa se adaptar à realidade. Opa, minha realidade hoje é qual? E eu acho que isso vem muito dos pais. Com certeza. Muito, mas assim, muito. Vem lá de trás, né? Você, pai, que não ajuda o seu filho a se adaptar às situações,
às adversidades, aos problemas, às dificuldades. Na realidade, se você não se adapta a essas dificuldades, o seu filho já tem como exemplo de tabela, sem você nem falar, gratuito, isso ali, enraizado. E aí talvez quando pequenininho ele não perceba, mas aí vai crescendo, ele vai vendo aquele comportamento, vai criando consciência e às vezes é inconsciente, ele vai fazendo as mesmas coisas. Sim. E aí se torna um adolescente que... E a gente tem uns que são feras, estão vindo e não faltam. E não tá nem aí. Nem aí, pô. Clarinha já dá pra considerar adolescente. Lorena. Que demorou pra voltar, mas voltou e... Um milhão. Top. Né? Alisson que tá aí sempre. Que não falta. Enfim, a gente tem outros alunos também. Mas esses são, acho que é aqueles que... Opa, vamos lá, vamos fazer. Mudou? Não vai ser jogo? Como vai ser então? Vai ser de outro jeito. E você vê que se diverte. Sim, racha né? o bico. Porque a gente precisa entender, não precisa ser do mesmo jeito. Sim. Não precisa ser igual. Talvez 2021 não seja igual a 2019. Talvez não. 2021 não vai ser igual a 2019. Assim como... eu queria que... mas tem... na nossa cabeça, assim... 2019, 2018, 2017, o que mudou de um ano pro outro na nossa vida de maneira tão radical quanto 2020 mudou? Talvez vai ter gente que vai falar, caraca, ano que vem vai voltar ao normal? Talvez a gente tenha Que normal, né? Um outro normal, um outro jeito de viver, de conduzir, e que eu acho que após esse 2020, nada mais volta a ser, né, como era antes, né? A nossa torcida é óbvio, né? Porque seria tolice minha dizer que, e hipocrisia, né? Sim. Dizer que, mas você não quer que as pessoas voltem a se abraçar, voltem a dar beijinho no rosto para se cumprimentar, volte a poder ter uma vida social normal, visitar os parentes, que as crianças brinquem de um jeito livre, né? Com mais liberdade de movimento e de expressão. É óbvio que eu quero, é óbvio, é lógico, né? Que eu torço por isso todos os dias. Mas eu sei que 2021 vai começar com algumas outras adaptações. E que no final de 2021, outras adaptações vão estar acontecendo. E que no outro ano, outras vão existir. E até a gente... entender, até essas adaptações não ser consideradas mais adaptações. Ser o natural. Porque é assim que o nosso antigo natural virou natural. Exatamente. Teve um momento que era estranheza, imagino eu. Pois inventaram o celular. Não existia. Como é que foi a reação dos nossos pais? Caraca, eu posso ligar pra alguém que tá do outro lado da cidade. Olha como era surreal. Avião. Caraca. Não, avião. Posso entrar num veículo e ele voar daqui pra um outro país. Nossa, que louco. E hoje... Normal, gente. Normal. Quem nunca? Normal. Meu, viajar de avião, normal. É normal, como o celular pra criança de hoje. Normal. Pra mim, que isso, gente? Por que essa criança tá com o celular? Internet, Google. Nossa, eu posso pesquisar o que eu quiser. Dentro de casa. Que a gente ia pra house, né? Cara, mas só o fato de ter a internet. Eu posso pesquisar alguma coisa aqui, sair. E gente que teve que ler em livros, né? Teve que fazer pesquisa em livros. Então, assim, existiu um momento que aquilo não era normal. Aquilo era estranheza, mesmo que positiva, era estranho. E hoje é normal. Então, algumas coisas, talvez o uso de máscara, a gente encare como, meu Deus, que loucura, meu Deus, isso é estranho. Você falou de máscara, eu vejo uma coisa, e acho, não sei, é julgamento, mas eu acho uma coisa muito importante, assim, futuramente, né? As pessoas, tem a fase da gripe. Por que não usar máscara quando você estiver com gripe? Conscientização. Que eu acho que vai mudar. Espero que sim. Eu acho que... se tô resfriador, vai no mercado, põe uma máscara. Uma máscara, velho. sim. Porque é conscientização, você não acha... a gente tá vivendo uma pandemia, todo mundo doente e tal. Mas pra frente eu vejo uma diminuição extrema, assim, de casos, de doenças.
transmissíveis, assim, né? Exatamente. Por conta do uso de uma máscara, que todo mundo já tem, né? Se alguém falar que não tem máscara, Não, que de brincadeira... Na tomateira. Se falar que não tem máscara, tá de brincadeira na tomateira. Certeza que tem pra dar e vender. E espero eu que isso venha a se tornar algo normal. Sim. E eu acho que, por exemplo, há um ano atrás, em janeiro, quando a gente via alguém usando máscara... achava isso aí fora, assim, né? Você ficava assim, né? Meu Deus, o que será, né? Ela tem. Claro, quando você é adulto, você entende. Sim, mas a pessoa tá se protegendo, né? Porque o risco ali não é pra mim, é pra ela, né? Só que é diferente, é estranho, mas eu lembro criança. E eu era daquelas crianças que ficavam assim, mãe, por que que... E eu ficava assustado, por que aquela pessoa tá de máscara? Perto, será que tem alguma coisa ali que... Sabe, você fica naquela viagem. Sim, agora você vê sem máscara... Você fica assim, amigão, tá sem máscara? Como assim? Dá treta, né? Exatamente. Nossa. E isso virou o nosso normal. O normal é de máscara, né? E quando eu saio sem máscara... Você fica angustiado, né? Cadê a máscara? Você passa a mão no rosto. Olhando assim, né? E já aconteceu. Coloca a máscara no bolso, sai. Aí quando desce do carro, vou entrar na padaria, aí você percebe que todo mundo parou pra te olhar e você faz assim, põe a mão no rosto, meu Deus, tô sem máscara. Aí sem calça. Você pede desculpa pra pessoa, desculpa, a máscara tá aqui, você coloca a máscara. Exatamente. Isso já aconteceu algumas vezes. Vai acontecer. Né? Até de repente isso não for mais 100% necessário e aí passa a ser um acessório de uso em momentos como esse que você falou, de consciência, né? Pensando sempre no próximo, né? E aí acho que entra uma das lições de 2020, exato. Que é a empatia que você total. Falou, né? Acho que a gente é um ano de muita empatia, é um ano que veio para nos mostrar o quão é importante olhar para o próximo. Não é só sobre mim. Não é só sobre o que eu acho da aula do meu filho. Talvez tenha o que ele acha da aula dele. Né? Não é só sobre a modalidade que eu escolhi para o meu filho fazer. Talvez tenha que rolar o que ele acha da modalidade que eu escolhi para ele fazer. Mas o meu filho tem 5 anos. Eu tenho uma filha de 5 anos. Sabe o que eles gostam? E tem um momento que você precisa entender. A Ana Laura vinha só de sábado. E no início eu ainda brinquei. Em algum podcast eu falei isso, né? A Ana Laura, ela veio e eu falei, filha, o que você quer fazer? Ela queria fazer tudo, porque ela tava super empolgada. Mas chegou no 3º sábado, não aguentava. Ela não quis. Aí eu falei, tá bom. O que você quer fazer? Papai, eu quero fazer muito natação. Aí o futebol ela quer fazer porque às vezes eu entro na quadra também, tô ali por perto, então só de ter a minha presença é algo importante pra ela. E aí acabou que a ginástica ela abriu mão, que o karatê ela abriu mão. E não porque ela não gosta, ela gosta, mas ela falou, papai, eu fico muito cansada, meu pezinho dói. Tá bom, filha, beleza, tá bom. O sonho da mãe era o quê? Filha na ginástica, bonitinha e tal. André é apaixonada pela artística. Mas era o sonho, era a cara da mãe, que é também um pouco a cara da Ana Laura mesmo. Mas, beleza, a gente vai ter que se adaptar à situação. A aula de natação começa antes, a de futsal começa antes, a última é a ginástica. Logo, ela já tá cansada na última. Não faz. E eu não posso ir lá e... Não, eu quero que você faça ginástica. Quer que você faça? Cara, não. Por quê? Porque eu também preciso ter esse olhar de empatia de... Caraca, mas é o que ela queria fazer? É o que ela A gente falou no podcast, né? Não realize o seu sonho em cima do seu filho. Em cima do seu filho. E acho que esse ano é um ano da gente olhar pra isso, né? O que é realmente importante? Será que o que é realmente importante é o meu filho aprender o futebol? Eu fiz um PDI hoje, né? E a mãe perguntou, mas... Pra quem não sabe, PDI, desculpa, pra quem não sabe, falar. O PDI é o nosso plano de desenvolvimento integral da criança aqui, onde a gente aborda com os pais, alinha todas as expectativas, né? Pra realmente entender o que o pai
espera da criança, o que nós enxergamos, de quem cada é um. aquela criança. Sim. Isso é feito individualmente. Para que o professor, durante a aula, consiga ter um olhar. Poxa, o Gabriel, já entendi que o Gabriel ele tem essa e essa necessidade, essa e essa característica. É isso que ele veio por conta que ele ama e fazer isso aqui, ele queria muito poder aprender tudo dentro disso aqui. Ou não, ele não gosta de atividade nenhuma. Como os 2 irmãos que estão fazendo ginástica artística, que fui eu que fiz esse contato inicial. Sim, e rolou isso. O Heitor no futsal. O Heitor no futsal. Não vieram pra ginástica. A mãe me falou isso no dia da matrícula. Douglas, eu acho impossível meus filhos gostarem de um esporte. E eu falei, você achava até você nos encontrar, mas agora você nos encontrou. E eu preciso só de uma chance pra te mostrar que você tá errada. E... Tcharam! Ginastas! Mostrei que era realmente aquilo e os meninos vêm e ela fala, eles ficam mais animados que a irmã que veio procurando, né? São 3 irmãos. A irmã veio super procurando, animada, queria muito. Os irmãos vêm mais animados pra aula do que ela. Ou seja, a gente precisa ter esse olhar pra criança de, opa, quem são? E isso é feito no PDI. Pode concluir. Eu realizando o PDI. Fazendo o PDI, e aí ele faz 2 esportes, faz a natação e o futsal. Ela pergunta, mas é o perfil dele? Eu falei, eu não sei. Ele gosta do futsal? Ela falou, não sei. Eu falei, ele gosta de vir? Gosta. Eu falei, então é isso. No dia que ele falar não quer ir pro futsal, a gente vai entender o porquê que ele não gosta, né, do futsal. Às vezes aconteceu alguma coisinha na aula, ou simplesmente pintou uma curiosidade. Ele viu basquete, quer fazer basquete. E a ideia é que ele experimente. As crianças, tirando a parte de ser atleta, de rendimento, aqui a gente vê o perfil atlético da criança. Vê se ela tá curtindo fazer a atividade ou não. É o primeiro pilar. Tá curtindo ou não? E aí depois, se tá curtindo, o que ele precisa aprender aqui dentro, né? O que é importante para que ele se desenvolva, né? É coordenação motora, equilíbrio, é força, são as habilidades técnicas de cada modalidade. Sim. Mas, em primeiro lugar, é se ele tá afim, se ele tá curtindo. Por que eu não sei em números, né? Mas por que as pessoas se matriculam nas academias e não ficam um mês? Talvez é importante refletir sobre isso. Você não tem prazer, talvez é importante as academias começarem a refletir sobre isso. Alguma coisa faz com que as pessoas vão lá, pagam um mês e vão 2, 3 dias, ou ano, vão uma semana, um mês e depois não aparecem mais. É aquele treininho meia boca. Você não tá pensando só aluno. Ou o ambiente é só assim, quanto você vai carregar de peso, quanto de estímulo você precisa, quanto de carga você tem que ter, avaliação não física. Nem, e aí, como é que você tá? Como é que foi essa cena? Você tá curtindo? O que é o ambiente da academia pra você? Você tá gostando dos exercícios? Tá legal? Não tô. Então vamos adaptar. Então vamos mudar? O que pra você é legal? Porra, isso é surreal. Isso é surreal. E isso às vezes não acontece. Mas isso é básico. Mas não acontece. Não acontece. E aqui o nosso papel é esse. E aí, Heitor, você tá curtindo? Tá legal? Ele chegou falando que não gostava. Não gostava. Mais um exemplo. Boa, mais um exemplo. E não é que a gente preparou nada pra cá não, hein, meu? É porque isso acontece aqui e acontece frequentemente. E não é nem de não saber, ele falou. Ele veio com o amiguinho. Sim. Né? Então ele veio por conta do Luigi. O Luigi trouxe, primo, se eu não me engano, né? Amigo, enfim. Veio junto e ele já chegou falando, eu não gosto de futebol, não gosto. Aí eu falei, calma, cara, tudo bem? Pô, você veio pra aula de futebol, já tá falando que não gosta. O quê? 10 anos? 10 anos, Não, mas é que eu já tô falando porque eu não sei nada. Aí você já subentende que, talvez as experiências que ele teve no futebol disseram pra ele que ele não serve pro futebol. Exatamente. Ou seja, ele já chegou preocupado em nos dizer que ele não é do futebol, não gosta. Ele veio com medo de ser julgado. Na criança, gente. Olha que louco. E aí eu, professor, enxerguei. Entendi. Aí eu virei pra ele e falei, o quê? Heitor, você não gostava até hoje, cara. No final da aula você me conta se você gosta ou não gosta de futebol. Que é hoje que você vai conhecer o futebol.
Faz um mês que ele tá jogando futebol. Um mês que ele tá fazendo aula de futebol. E eu lembro que no final da aula nós fazemos o nosso rito, né? O nosso ritual ali final da aula, o nosso encerramento. E quando a gente reúne a galera em círculo ali no meio, e aí vai conversar com os alunos, e a primeira pergunta que eu fiz foi assim: e aí, Heitor, gosta ou não gosta de futebol? E ele falou com boca cheia: gosto de futebol. Felizão. E aí aquilo nos mostra o quê? Caraca, é isso. É a individualidade. Esse é o caminho. Né? Entender que é muito mais que chute, é muito mais que arremesso, é muito mais que voleio, é muito mais que... É muito mais que estrelinha, é muito mais que salto, é muito mais do que isso. E vocês, pais, têm que ter esse olhar. Se 2020 veio para nos ensinar uma coisa, a vida é muito mais do que tirar 10 na escola. A vida é muito mais do que ir bem em todas as disciplinas. A criança é muito mais do que só obrigações. É muito mais. E nós precisamos hoje ter esse olhar. Né? Eu tive um bate-papo com uma pessoa muito legal hoje, que eu acabei de conhecer, inclusive, e nesse bate-papo ele me falou: cara, eu acho que nas escolas deveriam, os pilares do ensinamento, do ensino básico, deveria ser autoconhecimento, inteligência emocional. Caraca, pais conscientes, que lindo de ver. Nossa, eu olhei e falei assim, cara, que você... Falei, porra. Falou tudo. Falei, você falou tudo, cara. É o que porque é o que nós estamos trazendo pro esporte. Porque o nosso ensino é o esporte. Então, assim, o que nós estamos trazendo pro esporte é autoconhecimento, é autogerenciamento, é autoimagem, é esse controle do eu. Não é... Perdão. Não é o você tem que ser... o melhor, seu chute tem que ser o mais perfeito. Driblar. Você tem que ser melhor que o adversário. Tem que correr mais. Não é. E tem um momento que a gente vai precisar buscar performance, digamos assim, dentro daquilo. Mas esse não é o momento. Esse não é o momento. Não. O momento é do eu. Opa, quem eu sou? O que eu curto? Eu gosto. Por que eu tô aqui? Por que os meninos não gostavam de esporte e agora fazem ginástica? Por que a menina que não gostava de esporte hoje está fazendo futebol? Por que o menino que não gostava de esporte está fazendo uma modalidade onde, que, na maioria das vezes, são procuradas por meninas? Por que isso acontece? Sabe? A gente começa a refletir. Caraca, por que o menino disse que odiava futebol... saiu daqui pulando, dizendo que gosta de futebol? Alguma coisa tem. Claro. E a gente precisa começar a refletir mais sobre o que eu tô buscando pro meu filho. Quem eu quero com o meu filho. Será que vale ter um filho extremamente bem dotado de conhecimento teórico, matemática, português, geografia, história, ciências, biologia? No final ele é um artista... brilhante, mas é um ser humano, cresce e se torna um ser humano frustrado, cheio de conhecimento, mas que não sabe se comunicar, não consegue utilizar. Então, assim, tudo isso, matemática, português, história, línguas, inglês, isso são ferramentas. Mas se você não tem o principal, que é o manual, você não sabe manusear aquelas ferramentas, vai ficar enferrujando, vai ficar lá parado. Então, acho que é o 2021... Aliás, 2021 não, porque 2020 ainda não acabou. A partir de hoje, a partir desse momento, a gente tem que começar a olhar... Poxa, o que o meu filho está se tornando? Será que ele está se tornando um ser humano empático? Será que ele está se tornando um ser humano do bem? Será que ele está se tornando um ser humano feliz? Será que ele está se tornando um ser humano que se ama? Será que ele está se tornando um ser humano que olha para ele e agradece todos os dias por ele ser quem ele é? Acho que isso é, no meu ponto de vista, e não só como profissional, mas como pai, é o que eu quero para os meus filhos. É o que eu quero para os meus filhos. A última buzina do ano. Para vocês que participaram aí dos nossos podcasts, que nos deixaram comentários, curtidas, enfim, que compartilharam, ou que não, mas que de alguma maneira foram impactados
Acho que fica o nosso muito obrigado aqui, nossa gratidão mesmo pela participação de vocês, por menor que seja. Se você foi impactado aí por essa primeira edição do podcast Conviver em 30, deixe seu comentário, conta aqui pra gente, nos deixe saber, né, quão isso foi importante para vocês. E sugestões para a segunda temporada. Tem muita coisa legal que a gente já pensou, já rolou aí os pensamentos para a segunda temporada. Inclusive, ou talvez, spoiler ou não? Ao comunicador. Ao comunicador, eu não aguento. Talvez com a participação de vocês, pais, quem sabe, a participação de vocês, alunos, quem sabe, né, Ana Laura? A Ana Laura tá doida, ela pergunta assim, papai, quando vai ser o podcast com as crianças? Você tem que pôr uns bichinhos aqui diferentes. Vai ter que deixar o ambiente apropriado para eles. Gente, nosso muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio ou no primeiro episódio da próxima temporada. Um abraço e até mais. Tchau.